Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Nessa noite, Senhor, dê uma palavra ao meu e ao teu coração, a qual se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24. A fé da mulher cananeia. E ele, levantando-se dali, foi para as fronteiras ou para os termos de Tiro e Sidom. E entrando em uma casa, não queria que nenhum homem soubesse isto. Mas ele não pôde esconder-se, pois uma certa mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo sobre ele, veio e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, de nacionalidade sírio-fenícia, e ela pedia-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus agora saindo, aleluia, do território de Jerusalém, ele se levanta e vai para os termos ou para as fronteiras de Tiro e de Sidom, ou seja, países vizinhos. Não fazia parte do território de Israel, já eram outros países. Nós vamos entender mais para frente o que isso significava. Aleluia. E Jesus entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, porque provavelmente Jesus estava cansado, precisava descansar, precisava dormir, precisava se alimentar. Mas o texto deixa bem claro que Jesus não conseguiu se esconder, porque uma certa mulher que estava com a sua filha miseravelmente endemoniada, aleluia, ela ouviu que Jesus estava ali, ouviu falar dele, ouviu sobre ele e veio e se lançou-se aos seus pés. Lançou-se aos pés de Jesus. E a mulher era grega e era de nacionalidade sírio-fenícia. Aleluia! E ela implorava ao Senhor que ele impusesse as suas mãos sobre a sua filha e expulsasse o demônio. E ela pedia-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus veio responder para ela no versículo 27, dizendo: deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos ou aos cães. Aleluia. Jesus estava falando para ela: eu vim primeiro para Israel. Só que a mensagem de Jesus, aleluia, era essa. Mas a atitude de Jesus não demonstrava aquilo, porque Jesus havia acabado de sair de Israel e estava agora no território de Tiro e de Sidom, aleluia, onde habitava ali pessoas gregas de todas as nações. Prova disso que essa mulher era grega. Mas por que Jesus falou isso? Jesus falou uma coisa e estava fazendo outra? Não. Jesus só falou isso para testar a fé daquela mulher. Mas Jesus foi ali na intenção de curar, de libertar como eu posso dizer, os gentios mesmo, os gregos, as outras nações. Porque se Jesus quisesse operar e curar os judeus, ele permanecia em Israel. Então quando Jesus sai de Israel e vai para Tiro e Sidom, Jesus está dizendo: agora eu vou curar os estrangeiros, agora eu vou libertar os estrangeiros. Mas porque Jesus disse para ela: primeiro eu tenho que cuidar do meu povo e depois do teu. Primeiro eu tenho que saciar a fome dos filhos, para depois saciar os cachorros, os cachorrinhos. Porque Jesus só queria provar a fé dela. Jesus estava falando que veio primeiro para os judeus, mas ele estava em território estrangeiro. Estava em outra terra que não era a terra de Israel. Por isso que ele disse que veio primeiro para os judeus, para provar a fé da mulher, para ver o que ela iria responder. Tanto que quando ela responde assim no versículo 28, sim, Senhor, mas os cães comem das migalhas das crianças que caem da mesa. Aleluia. Jesus no 29 vai dizer: por essa palavra ou por essa tua resposta, aleluia, porque tu respondeste com humildade, vai pelo teu caminho, porque o demônio já saiu da tua filha. Narabiontekenefácia. Aleluia, o Senhor, Ele prova a gente todo dia, toda hora. E a Bíblia diz que no versículo 30, e quando ela chegou em sua casa, viu que o demônio havia saído e sua filha deitada sobre a cama, ou seja, em perfeito estado.
Aleluia. Jesus estava fazendo uma coisa, mas a sua resposta demonstrava outra, porque Jesus queria provar ela. Se Jesus estava em território estrangeiro, é porque ele queria curar os estrangeiros, libertar os estrangeiros. Mas a resposta dele foi: eu vim primeiro para Israel, eu vim primeiro para as crianças, para depois saciar os cachorrinhos, para depois saciar os estrangeiros. Então, ainda que Jesus venha te responder algo que você não queira ouvir quando você perguntar, pode ter certeza que ou é para te provar ou é para o teu bem. Aleluia. Mas Jesus sabe o que faz. Tudo que ele faz é perfeito. E ele prova aqueles que ele ama. Que Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus.